Olá, estamos iniciando aqui mais um Ponto de Vista, você conferindo sempre com a gente neste horário de 1h30 da tarde, horário do almoço, não é? A discussão, o debate, os temas importantes que fazem a pauta aqui da nossa região metropolitana e, claro, os assuntos de interesse nacional também. Nossa reprise também diariamente, de segunda a sexta-feira, para você conferir a partir das 8 da noite. Previdência, sempre um assunto importante, não é? Um tema que está na pauta aí dos últimos meses, do último ano principalmente, não é? A questão da reforma que vem por aí, a trabalhista lentamente, meio a trancos e barrancos, acabou aprovada no Congresso Nacional, deve entrar em vigor em breve, e a da Previdência, quando todo mundo achava que eram favas contadas, porque estamos aí a caminho do encerramento de 2017, todo mundo já de olho no ano eleitoral de 2018, eis que depois da votação da última semana, quando o presidente Michel Temer teve uma vitória significativa, né, na Câmara Federal, com a não aceitação da denúncia contra ele, parece que agora o governo se encheu aí de músculos novamente e vai tentar fazer passar essa famosa reforma previdenciária. Vamos falar muito sobre previdência, passar algumas dicas importantes para você, falar sobre essa reforma, recebendo aqui mais uma vez o Sérgio Pardal, advogado, um dos maiores conhecedores da área previdenciária que temos neste país. Tudo bem, Pardal? Prazer em tê-lo a bordo. Ora, para mim é sempre um prazer participar do seu programa. E aqui o Pedro de Castro, que é economista, sindicalista há muitos anos, liderou aí os bancários durante muito tempo aqui na cidade, na região, está mais uma vez com a gente aqui. Tudo bem, Pedrinho? Boa tarde a todos da mesa, boa tarde você, telespectador. E o Marcos Santana, atento aí, lá na ponta às redes sociais, as nossas transmissões e a sua participação também. Tudo bem, né, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos da mesa. Boa tarde especial a você que nos acompanha ao vivo. Convido a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão ou por e-mail, contato@pondevista.tv.br. E você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Pois é mais ou menos por aí, né, Pardal? A gente achava 2, 3 meses para trás que essa reforma da Previdência tinha subido no telhado, né? A maioria dos deputados preferia nem tocar mais no assunto, enfim, né? Quando estourou aquela denúncia contra o presidente da República, as gravações lá com o Joesley Batista, enfim. Mas agora parece que a coisa volta à tona com força, né? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Eu acho que as coisas não estão assim, não. Primeiro, veja, você falou de uma vitória significativa do Temer, com esses 263 votos. Eu não acho que é tão significativo assim. Eu acho que você foi um pouco benéfico. 263 votos não faz PEC, não faz emenda constitucional de jeito nenhum. Por outro lado, nós temos a seguinte questão colocada. A reforma trabalhista passou. Por que passou? Passou porque é legislação ordinária. Não estou falando mal dela, não. É ordinária, é comum, né? Não é constitucional. Sim. Então, votação comum, passou. Agora, uma proposta de emenda constitucional como essa da Previdência, que é torpe, um saco de maldades. Eu já falei aqui algumas vezes. É verdade, é um saco de maldades. E ainda por cima, veio essa ideia Pode ser que seja o ministro ligando para ele, para conferir essa informação aí no mas momento. Não posso falar com ele agora. Não vai dar para falar agora no momento que mas ele o que acontece? Detonando a sua proposta, viu? E vamos ministro detonar mesmo, porque sabe o que acontece? Ainda me vem o Arthur Maia, esse deputado, e apresenta uma emenda que é pior ainda, é mais malvada ainda. Eu já falei isso aqui com você, nessa mesma mesa, conversamos bastante, posso até tecer rapidamente comentários sobre isso. Mas o que está acontecendo? Num primeiro momento, eles falaram que faziam um recurso. Só para entender bem, a PEC 287 apareceu no finalzinho do ano passado. Significa que o maluco do Temer soltou ela sem conversar com ninguém, não conversou nem com os botões dele mesmo. Logo depois, ele teve que negociar com a sua própria base. Não abriu espaço para a oposição, porque se nem a própria base concordava. Fez o chamado primeiro recuo. Agora está fazendo o segundo recuo, que foi a questão da idade da mulher, né? Queria jogar a idade da mulher para 65 anos, aí depois era 62, agora já disse que é 60 mesmo, não tem problema. No fundo, o que ele vai tentar é algo bastante ruim, mas que é de menor valor. Ele vai tentar acabar definitivamente com a aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos lembrar, era por tempo de serviço o nome dela, 35 anos para o homem, 30 para a mulher, e aí veio o FHC e mudou para tempo de contribuição, achando que mudava já imediatamente alguma coisa, e tentou um limite de idade. Aí começa a brincadeira. O limite de idade era 60 anos para o homem, 55 para a mulher.
O limite de idade passou para o servidor público, mas não passou no tal do regime geral, no INSS. E aí veio o fator previdenciário, que é a outra baita sem vergonhice. Isso no governo do Fernando Henrique, né? Fernando Henrique Cardoso. Essa é a formação que, veja, esse governo de hoje tenta, ele não foi eleito com esse programa, mas ele tenta ser continuidade do FHC e não do programa para o qual ele foi eleito. Esse é um dos grandes problemas que ele vai atravessar. Agora, o que acontece? Essa aposentadoria por tempo de contribuição foi mantida porque não tiveram força para tirar. Agora, ele vem com uma grande fantasia dizendo, não, nós não queremos acabar com ela, nós queremos um limite mínimo para se aposentar. E aí, por um acaso do destino, o limite mínimo que ele está propondo coincide com a exigência para aposentadoria por idade, 65 do homem, 60 da mulher. Ou seja, a outra aposentadoria por tempo de contribuição deixa de existir. E para acabar de ser ruim, ele ainda está propondo que ao invés de ter que ter o mínimo de 15 anos de contribuição, tem que ter 25 anos de contribuição para se aposentar por idade. Então, a maldade é grande. É isso que ele vai tentar manter. O homem tem que ter 65 anos de idade. E mulher com 60, mulher porque com ele 60 recuou. E 25? 25 de contribuição. Qualquer um? Qualquer um. Sem 25 de contribuição, não Ninguém aposenta. se aposenta. Não. Veja, ainda tem a questão do cálculo, claro, né? Vocês viram o cálculo que ele apresentou? Era 51% mais 1% para cada ano de contribuição. Vem o palhaço do Arthur Maia. Quer dizer, essa é a proposta. Essa é a proposta no cálculo. O que ele está recuando? Cálculo, ele está recuando, por exemplo, na questão da idade, da idade da era mulher. 70, não era 70 para o homem? Não se falou nisso. Não se falou. Por Falou enquanto, 65 para todo mundo. 65 para todo mundo. Agora tem outras coisas que ele vai recuar também, porque é maldade muito grande. Por exemplo, existe o benefício da LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social. Aquele sujeito que tem 65 anos, homem ou mulher, 65 anos ou invalidez, e está em condição de miséria, não tendo o que viver, tem direito a um salário mínimo. Sabe o que ele quer? Ele queria aumentar para 70 anos e agora diz que reduz para 68. Espaço e pronto. Claro, isso é um absurdo, né? O que eu acho que é importante nesse debate também, Pardal, né? O Pardal, ele tem a habilidade de tocar, não didático. só na questão... Professor na questão, Pardal. Didático... Esse é o professor Pardal do bom sentido, não é o bom sentido, não o Pardal daquele, no mau sentido. Então, o Pardal, ele tem uma precisão técnica que isso é fundamental na construção, né, dele, sempre fala muito bem sobre a questão previdenciária e ele toca também nas questões políticas, né? Mas eu acho que, por exemplo, ele falou muito rapidamente a respeito do início da tramitação da reforma da Previdência no final do ano passado. É importante falar um pouco sobre isso porque eles recuaram brutalmente com relação à proposta inicial, brutalmente. Tiraram os militares, numa outra etapa, reduziram a idade, porque a idade era maior, né? Trabalharam isso, depois trabalharam tirar os servidores federais. Agora, estrito senso, eles estão prejudicando a maioria da população pobre do país. Inclusive, está nos jornais de hoje o suposto plano B, que é exatamente aquilo que o Pardal falou. Não é fácil você aprovar 300 e tantos votos. Ele pegou 263. Uma coisa não está automaticamente vinculada à outra. Né? Exatamente, porque você muda, inclusive, né, os deputados que poderiam votar, alterna esse Você tem lá os 20 e poucos, 21 do PSDB que votaram a favor da sequência da denúncia. Mas tem uma dúvida aí. E eles podem, de repente, votar. O que prejudica mais eleitoralmente? Votar contra o processo do Temer ou votar essa reforma previdenciária saco de maldades desse tamanho? É pesado. Então, carregar 308 votos com isso, pô, Pedrinho, não leva. Concluindo o raciocínio, está nos jornais de hoje, né, o suposto plano B, que eles querem aprovar até o final de novembro e início de dezembro, que é uma outra formatação que pega aí a metade mais um da Câmara dos Deputados. E é isso que eles vão tentar, ou através de medida provisória. Ou seja, é extremamente rebaixado com a proposta inicial, que era uma proposta que mexia, né, no todo, né, mexia em militar, mexia nos servidores públicos, mexia na iniciativa privada, mexia em idade, acabava com o tempo de contribuição, como o Pardal disse. Agora, esse plano que eles estão propondo agora, pasmem você que está nos assistindo, ele prejudica ainda mais o setor mais pobre da população e dos trabalhadores. Na outra ponta, está dizendo também nos jornais hoje que o governo está adiando a oneração dos empresários, ou seja, vai aplicar
um imposto brutal em cima dos trabalhadores via reforma da Previdência e via reforma trabalhista e a terceirização que foi aprovada recentemente. E, no entanto, né, esse setor do empresariado, eles preservam e empurra a oneração para o ano que vem. É uma lástima o que está acontecendo nesse país e a população está, parece que atordoada, né? Está vendo toda essa cena passar. 95% da população está sendo prejudicada e nós não estamos reagindo na mesma proporção que deveríamos. Bom, primeiro, para lembrar que o presidente Michel Temer, para ele conseguir se escapar da investigação, ele abriu o seu saco de maldades para o povo brasileiro, mas bondades para ele, né? E para os deputados, e fez um baita perdão do Fundo Rural, que é o fundo de que os proprietários de terra eles deveriam contribuir para a previdência dos trabalhadores rurais. Então ele deu um grande perdão do que já tinha devido, já estava devido, e ainda reduziu ainda mais a alíquota, fez uma grande renúncia fiscal. Quer dizer, a previdência que já estava combalida, ficou mais combalida ainda. Então eu quero aproveitar também a presença do Pardal aqui, que é um grande especialista no assunto, que muito se fala que a Previdência está privada, só que a gente sabe que os dados oficiais indicam da Previdência que 90% dos benefícios pagos são de um salário mínimo, né? Quer dizer, então existe uma parcela muito pequena dos beneficiários que recebem muito mais. E nesse contexto aí, uma parcela significativa é de servidores públicos, que é aí que está, acho que, o grande X da questão. Então eu queria saber do Pardal se essa reforma aí atinge os servidores públicos, porque o que a gente conhece na prática é que quando o empregado do setor privado ele se aposenta com a média dos últimos rendimentos. Então, né? E o setor público é sempre o teto, né? Ele vai receber o integral, né? Então eu queria que o Pardal ajudasse a gente a explicar isso. Já houve uma reforma. Pois é, essa é a grande questão. Do público, né? Em 2003. 3, né? Olha, primeiro, antes de qualquer coisa, é bom lembrar que o temeroso, o golpista, não desfez o maior erro que a Dilma fez no seu governo, que foi a desoneração salarial. Veja, quando você desonera salário, você desonera a folha salarial, é evidente que tem que ter retorno. Então o cara diz assim, eu vou contratar tantos, aí eu desonero, né? Ele não me promete nada, eu não posso dar nada para ele. Esse é o grande erro que estava lá. Agora vejam bem o que aconteceu. Nós temos 2 reformas previdenciárias que já aconteceram. E é um problema grave, porque o governo mente demais e todo mundo, em geral, acaba entrando um pouco nessa discussão. Veja, em 98 houve a reforma do regime geral e em 2003 houve a reforma dos regimes próprios dos servidores públicos. Só para lembrar. Então o Fernando Henrique fez uma e o Lula outra. Não, Fernando Henrique os 2. Lula só chegou no governo, o negócio já estava pronto ali. 2002, você falou? 2003. 3 era o Lula. Então, ele chega no governo, já com a reforma aquela PEC já estava praticamente aprovada. O que o Lula fez ali foi uma questão claramente do seu lugar, do ponto de vista eleitoral, ele fez razoáveis formas de transição para o servidor público. Foi isso que ele fez e é isso que o Temer quer tirar agora. Então, servidor público ainda se aposenta pela regra antiga, pela regra de transição. E é esse o problema. Pensem só no seguinte, antigamente haviam 3 diferenças básicas entre a aposentadoria do servidor público e a dos pobres mortais. Era, em primeiro lugar, a base de cálculo. Para todo mundo sempre foi a média. A média agora não é nem dos 36 últimos meses. É a média dos maiores salários, que representem 80% de todos, desde julho de 94. O servidor público aposentava-se efetivamente pelo último salário. Segundo lugar, o reajuste. Para o servidor público, aquela porcaria do INPC. Para o regime geral, para o INSS, a porcaria do INPC. Enquanto o servidor público tem a paridade com o trabalhador da ativa. Em terceiro lugar, o limite. Se o INSS é hoje 5.500, o do servidor público, o limite era o mesmo entre salário e benefício previdenciário. Acontece que isso já acabou. Isso acaba. Em 98, vem a proposta da Previdência Complementar, dando o limite do regime próprio do servidor público no mesmo do INSS. E em 2003,
acaba o último salário e a paridade de reajuste. Quem entra hoje no serviço público se aposenta pela média dos maiores salários, que representa 80% dos últimos salários, de julho de 94 para cá, e ainda por cima não tem paridade de reajuste. Quem entra no poder público desde quando? Desde 2003. E desde 2014 já tem o mesmo limite. Então é justo dizer, então, que o grande problema aí, para ser resolvido, é o pessoal que entrou no serviço público antes de 2003. Melhor, antes de 98. Antes de 98? Isso, porque aí pega todos os direitos e aí vai que se tinha aposentar. Antes, vai se aposentar pela regra de transição, com o último salário e paridade de reajuste. Agora, veja bem, isso fica caro? Fica. Um desembargador vai se aposentar ganhando... 200 mil. Depende. O desembargador que entra agora? Não, o desembargador que chegou agora no serviço público? Não, que chegou em 95. Tudo bem, vai se aposentar ainda pelo último salário com paridade de reajuste. O problema é o seguinte, é caro, mas você quer manter algum tipo de relação com a justiça? Você quer alguma garantia de direito adquirido? Não tem jeito, é caro. O erro é o que era antes, a forma como o servidor público se aposentava sem obrigação contributiva. Você não acha que é possível corrigir isso de alguma maneira, diminuir essa situação? Já corrigiu. Haja mais implosão aí nos cofres públicos? Mas não é verdade que haverá essa implosão, isso não é verdadeiro. Mas a crise toda que nós estamos vivendo aí... Em primeiro lugar, não havia nem regime próprio. As prefeituras estão fechando, e não tem situação... Não havia nem regime próprio. Não havia nem regime próprio. Quer pegar um exemplo bacana? O Guarujá. O Guarujá, a princípio, na ideia do regime jurídico único, optou pelo CLT. Consequentemente, os seus servidores eram ligados ao INSS. Tudo bem? Agora, inventaram um regime próprio. Eu acho que esse regime próprio, mais hora menos hora, vai pifar. Por quê? Porque as condições se modificaram. Não é mais a mesma situação que era antes. Antes, a aposentadoria do servidor público não era obrigação de um fundo de pensão. Não. Era obrigação do Tesouro, do município, do Estado ou da União. Ficou caro, mas entendam, isso é o que havia. O problema, Boturão, é que querem responder a um Estado louco que havia antes com o chamado Estado mínimo. E a resposta não é real. Ó, é a mesma coisa. Querem tirar a aposentadoria por tempo de contribuição, não é verdade? Mas não tem seguro-desemprego decente. Por exemplo, cria um seguro-desemprego para aquele sujeito que tem 35 anos de contribuição, ficou desempregado, então ele tem um seguro-desemprego digno e por um tempo digno, não é? Mas não existe. Esse seguro-desemprego que está aí é assistencial. Então, não dá para você simplesmente punir o trabalhador pelas mudanças que acontecem no dia a dia. Você sabe que a tecnocracia do mundo fica reclamando que o trabalhador agora cisma de aposentar e continuar vivo. Que absurdo, né? Ficar vivo muito tempo. E fez menos filho ainda por cima, para acabar de complicar a situação do sistema. Pior a contribuição vai diminuindo, né? É por isso, claro, né? Tem menos gente. Além do que, eu acho que tem outras variáveis nesse debate aí, né? Não foi tocado aqui ainda, certamente os debatedores aqui sabem. Tem um problema grave também, que são os devedores, né? Opa! Os devedores, né? Só a dívida que tem hoje daria para bancar de 3 a 4 anos todo esse sistema que, na verdade, não é bem isso, como o Pardal disse, né? Não tem déficit a Previdência. Se você for discutir a Seguridade como um todo, não existe déficit. Esse é o debate que tem que ser feito e dialogado claramente com a imensa maioria da população desse país. Aliás, os devedores são os pesos pesados aí, né? Que é JBS, que é a Vale do Rio Doce, bancos. Bradesco, bancos, exatamente, né? São quase 500 bilhões que eles devem, que é mais ou menos de 3 a 4 anos do déficit que eles falam que é o déficit da Previdência, que nós não concordamos com esse déficit. Exatamente na discussão da Seguridade. Eles fazem a mistura do contributivo do não contributivo. Exatamente. Se você usa o que foi de contribuição para pagar o benefício assistencial, evidentemente que fica deficitário, claro. A obrigação do assistencial do Tesouro. E o que é fundamental entender também nesse debate é que os bancos vão ser altamente favorecidos nas próximas décadas. Qual é aquele que não quer ficar com 30, 40, 50 anos com um depósito, né, que você vai fazer da Previdência privada? Você acaba com a Previdência Pública e joga para os bancos ficarem 30, 40, 50 anos com dinheiro. Quem que não quer ficar com o seu dinheiro durante 40, 50 anos aplicando ele no mercado financeiro? Todo mundo quer. E, inclusive, quem está fazendo essa reforma da Previdência, né, as pessoas chaves no Congresso, seja na Câmara, seja no Senado, tem feito reuniões com os banqueiros ao longo dos últimos meses. É sabido isso, é divulgado isso na imprensa. A outra coisa, outro elemento que é importante a gente debater, por exemplo,
falar na questão do fim do sistema contributivo e passar só para a idade e compara com os países desenvolvidos, bem, então vai ver as condições de vida que vive o europeu e ver as condições que vive o povo brasileiro. Por exemplo, as mulheres. Vai ver se as mulheres nos países desenvolvidos têm dupla, tripla jornada igual tem aqui no Brasil. Não tem. Então nós temos que desnudar verdadeiramente esse debate do ponto de vista do conteúdo teórico, como diz o Pardal, e do ponto de vista da política, porque aí a gente começa a entender um pouco mais o que está sendo imposto para cima do povo. Não há termos de comparação nesse aspecto, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem que fazer o primeiro intervalo e voltamos na sequência para continuar esse assunto que é muito interessante e, claro, mexe com todos, né? Previdência, já já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Copa Paulista de Futebol Profissional 2017. Neste domingo, a Portuguesa Santista vai enfrentar a Portuguesa de Desportos. Ao vivo, às 10 da manhã, direto do estádio Urico Mursa. Briosa na Copa Paulista de Futebol Profissional 2017 é na Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Universidade Santa Cecília e Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista. Muito bem, de volta aqui ao nosso ponto de vista. Previdência em pauta, em discussão e debate. Sérgio Pardal conosco, advogado especialista, um dos maiores conhecedores aí do país, não é favor nenhum que eu faço ao Pardal. Pedro de Castro também com a gente, sindicalista e economista, e o Marcos Santana atento aí às redes sociais. A gente falava sobre questão de previdência privada. O Santana, no intervalo, lembrava aqui o que aconteceu no Chile, né, Santana? É isso, que é um pouco delicado a gente comparar uma situação nacional, um cenário nacional, com a situação de outros países. Mas dá para fazer uma comparação com o que aconteceu com o Chile, que até, de certo modo, é um país que tem realidades bem próximas do Brasil. Durante a ditadura militar do general Pinochet, decidiu-se para aqueles entusiastas do Estado mínimo, de privatizar tudo que for possível, resolveram privatizar o sistema previdenciário chileno. E daí, agora, as pessoas que estão se aposentando e perceberam que aquele rendimento que elas imaginavam que iriam receber, estão recebendo 1/3 daquele rendimento, aquela aposentadoria que eles sonhavam. E uma boa parte das empresas que estariam explorando esse sistema aí, uma boa parte delas faliram. Eu gostaria de ouvir o comentário do Pardal. A questão do Chile, ela é tão marcante que aqui no Brasil houve tempo que os caras diziam, ele está querendo a chilenização da nossa Previdência. Então você imagina, até porque aqui no Brasil nós tivemos 3 grandes ondas neoliberais. A onda número 0, que foi o Collor, porque não conseguiu levar à frente, por isso que eu chamo de onda 0. Mas o que ele queria lá era privatizar a Previdência. A proposta que ele apresentou na época era simples, era assim, até 3 salários mínimos, meu amigo, você está garantido pelo Estado, não precisa contribuir. O que é acima de 3 mínimos, você procura a Previdência privada.
que ele queria, na verdade? Ele queria privatizar a Previdência ali, dando uma garantia mínima. Bom, evidentemente isso não passou, ele caiu antes e ficamos livres dessa loucura. A onda neoliberal número 1 é a do FHC. E a segunda onda neoliberal é a mais violenta de todos, a do governo atual. O cara ganhava até 3 salários mínimos, na ideia do Collor. Do Collor, da Zélia, do time lá. Quem ganhava de 3 mínimos para frente procura a Previdência Privada. O cara era assalariado, ganhava 8 mínimos. Como é que fazia? Então, até 3 mínimos o Estado garante. Então, o resto ele vai procurar teria que ser acima de 3. Isso. Porque passou de 3, não adianta colaborar. Porque... Não, ele nem colabora. Ele nem pagava a proposta do cara era simples. Não tem contribuição. É o tesouro que paga. Olha, eu só gosto sempre de lembrar, mentira dizer que não tem contribuição, porque se você tomou cafezinho, você pagou imposto, meu amigo, logo contribuiu de algum jeito. Então, alguém paga a conta, né? Alguém paga, evidente, é o imposto. O carnezinho ali propriamente dito, ou aquele desconto. Isso, a contribuição direta, sobre a qual você depois reclama o seu salário, eu paguei sobre tanto, né? Isso eles não querem. Eles não querem que você se sinta capaz de reclamar o valor que você pagou. É por isso que a proposta era sem pagar. Bom, no Chile, o que aconteceu foi a privatização imediata, até porque era uma ditadura sanguinária e não era nem um sistema previdenciário que fosse já bem razoável como é o nosso. Então, as condições eram diferentes, é evidente. Agora, o pior problema lá não é nem a aposentadoria de 1/3 que ele vai receber, não. O pior problema lá é que mais da metade das classes trabalhadoras nem está vinculada a sistema nenhum. Vai morrer é de fome quando fica velho. Isso é o problema do Chile. Bom, o Brasil, a gente por enquanto não corre esse risco, mas, evidentemente, imagine o telespectador, se o sujeito faz a impossibilidade de receber aposentadoria e pensão, por exemplo. Segundo, joga a idade para 70 anos. Ou seja, você tem um sistema previdenciário que não garante nem a você nem ao seu dependente. E aí, você é terceirizado, entendeu? Começa a trabalhar como autônomo. Eu pergunto, vai reservar um dinheirinho todo mês para contribuir para um regime de previdência que não te garante nada? Não vai. E essa é a ideia dos caras. A ideia dos caras é exatamente essa. Olha, eu tenho uma informação incrível. O Adilson Araújo, presidente do CTB, meu amigo, gente finíssima, ele me ligou um dia dizendo, pô, eu estava numa reunião do conselho e o representante do governo estava lá, eu perguntei para ele, por que a Secretaria de Previdência hoje não chama Secretaria de Previdência Social? E ele não teve dúvida, dizer, porque estamos fomentando a previdência privada. Tá bom? Eles não têm nem desculpa, eles não estão nem mudando de ideia. Agora, a questão principal hoje é como é que a população deve responder. Essa é a questão principal hoje. O que é que já aconteceu? Veja, por isso que eu gosto sempre de lembrar, essa reforma é profundamente mentirosa. Ela é mentirosa no cálculo. O Pedrinho já matou a questão aqui. É uma baita sacanagem. Eles botam as despesas todas no mesmo patamar só das contribuições previdenciárias. Não é assim? Saúde e assistência social fazem parte da Seguridade brasileira, mas são obrigações do Estado. Não são obrigações da contribuição previdenciária em si. A contribuição é para o pagamento do seu benefício imediato. Então, essa é a grande questão. Agora, além dessa mentira do cálculo, tem a mentira de dizer que ele vai resolver a questão do servidor público, que ele vai equiparar os benefícios. Mentira! Isso já aconteceu. Em 98, a primeira reforma, em 2003, a segunda reforma e mais ainda, muitas mudanças que houveram na legislação. Vamos lembrar de uma legal? A Dilma que fez. Por exemplo, se fica viúvo ou viúva hoje com 21 anos, pode ter 5 anos de casamento já. Só vai receber a pensão por 3 anos. Então, essa redução do tempo que vai receber a pensão, essas mudanças todas que já aconteceram, já fazem engordar o caixa da Previdência e reduzir o que o trabalhador recebe. E ainda me vem esse cara com essa mentira. A pensão integral é só depois de que idade? A pensão ou a aposentadoria, você diz? Não, a pessoa se aposenta, morre e a pensão fica para a viúva. Ou ao contrário, né? A pensão vitalícia, você diz, a pensão por toda a vida, só a partir dos 44 anos de idade. 44. Isso, com menos de 44 anos de idade vai receber durante um certo período. Essas mudanças que aconteceram foram terríveis. Na época, eles diziam, a Previdência tem um grave problema, são as jovens viúvas. As jovens viúvas para cá... Eu lembro bem dessa... Olha, eu encontrei um tecnocratazinho e falei para ele, meu amigo,
conceitua para mim jovem viúva que eu quero saber. E ele disse assim, jovem viúva é aquela que tem mais de 10 anos de diferença em relação ao falecido. Eu gargalhei, disse, ó, anteontem na minha terrinha lá em Santos, morreu o Paulinho, de 94 anos de idade, deixando inconsolável sua jovem viúva Maria, de 83. Brincou, velho, o que é isso? Então, sabe, esse tipo de bobagem... O pior de tudo é que essas bobagens entram no cálculo. Sabe como é? Na hora de fazer o cálculo e dizer o que é o rombo, o que não é, isso entra, bota no computador e pronto. Não tem cabimento, né? Então, temos que acabar com esse tipo de debate. São as grandes mentiras, Pedrinho, que você tinha levantado e que efetivamente são terríveis. Agora, são as grandes mentiras que passam de um governo para o outro, né? Claro. E toda vez a gente está debatendo, discutindo isso, né? Porque todo governo quer. E outra grande mentira é a questão da DRO, desvinculação de receita orçamentária, que isso daí é o que acaba fomentando que a Previdência existe um grande déficit que ela não se paga. Porque eu até gostaria que o Pardal explicasse o que é o pai da matéria. O DRU. O DRU, eu sempre digo que é desvio de recursos da União. Para pagar o banqueiro. Porque é desvio, aquilo é sacanagem. É para pagar a dívida interna. Ó, imaginem o seguinte, conceitualmente, um sistema previdenciário de seguro social como o nosso e como o alemão, por exemplo, ele é tripartite. Então ele deveria ter, na sua administração, participação efetiva de gente da União, de representante dos empregados e representante do patrão. Em segundo lugar, ele é tripartite na contribuição, ou seja, é preciso que tenha uma verba paga pelo empregado, uma paga pelo patrão e uma paga pela União, pelo Estado. Infelizmente, o Estado não paga nada, niente, sabe como é? Me permite uma parte, claro. Na verdade, quando você fala que é tripartite, o trabalhador ele paga duas vezes, porque se o patrão não tiver aquele empregado, ele paga zero. Até tinha uma discussão aqui, um debate com o professor Adalto, que o meu argumento é esse aí. Se o patrão ele não tiver um empregado, ele não vai precisar contribuir nada para a Previdência. Ele só contribui porque ele tem aquele empregado. Então, na verdade, essa parte do empregador é uma parcela do rendimento do trabalhador. Eu não tenho dúvida. Santana, você está corretíssimo. Eu não tenho dúvida disso. Essa é uma discussão muito antiga, inclusive. Eu acho isso aí um pouco discutível, né? Mas... Pois é. A discussão é exatamente essa. Aquilo que tem relação com o salário é parte dele ou não? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Eu entendo que quem está sendo desgastado disso é o trabalhador. Mas essa é uma discussão... Bom, o que acontece... Ele podia pagar para o trabalhador aquele valor que ele deposita para a Previdência do funcionário, dá aquela... O funcionário que se vire lá com a Previdência. Então recolhe você se você quiser. É que não é possível, né? Isso não é possível. Veja, o que é o direito social em si? Então, eu digo o seguinte... Que tem o valor, o cara ganha R$1.000 por mês. Se o empregado não tivesse aquele trabalhador, então ele não teria aquele custo. A confusão se dá porque é o empregador que faz o recolhimento. Não, tudo bem, mas aí o cara também não teria o trabalho. Boturão, você acha que, por exemplo, o cara ganha R$1.000. O cara ganha R$1.000 por mês. Se o patrão não descontar dele para verter para o INSS, você acha que ele vai pagar? Não vai. Ele vai pagar por conta própria? Ele tem necessidades, né? Ele tem necessidades. Não é? Veja, nessa questão é obrigação do patrão. Não é à toa que a obrigação contributiva é do patrão. Vou dar um exemplo claro. O sujeito trabalhou 35 anos na empresa Piripipi. A empresa Piripipi roubou o dinheiro dele, não contribuiu, não fez nada. Ele vai no INSS, o INSS pode até dizer para ele, num primeiro momento, não vou lhe aposentar porque não tem contribuição. Mas eu garanto para você que a justiça, bem rapidinho, vai mandar aposentar o cara. Por quê? Porque é bem simples. A responsabilidade contributiva é do empregador e a responsabilidade fiscalizatória é do INSS, entendeu? Não é o peão. Eu me lembro, no tempo do governo Collor, eles inventaram lá o negócio de você verificar se o FGTS foi depositado ou não na sua conta. Lembra disso? E aí, o louco lá inventou, era um doido lá, que era o ministro dele, não, vamos fazer também... Não era o Magre, não, né? O Magre era o trabalho. Acho que era. O Magre? Acho que era o Magre. Vamos fazer uma carteirinha também, para que o trabalhador possa verificar se a contribuição previdenciária foi feita ou não. Eu digo, uau, que bacana. O peão vai lá, põe o cartãozinho, digita a senha, olha e diz, uau, é mais um mês que meu patrão não contribui. E vai para casa chorar, porque se reclamar o patrão manda embora. Não é obrigação do peão a fiscalização. É obrigação do INSS, do Estado. É por isso que existe, por exemplo... Isso é crime, né? Veja, é sonegação, não contribuir a parte dele, e é crime ter pegado a parte do empregado. Pois é. A parte do empregado é crime, sim.
E olha, tá cheio de criminoso por aí. Cheio de criminoso. Esses citados há pouco aqui, JBS, exatamente as grandes empresas. Aí. Isso para não dizer um monte de empresa que não são executadas. Uma boa parte das empresas contribui corretamente a parte que foi descontada dos empregados, não contribui a parte dele e vai negociar depois no cálculo, você entendeu? Tal do refis. Não só o refis é um acordo pior ainda. Aí tem algumas sacanagens, inclusive com corrupção pacas, no cálculo que se faz dentro do sistema. Então tem gente que vende cálculo, tem discussão sobre cálculo, e tem empresa também, que mantém 15 anos o pagamento sem fazer, porque vai arrastando a discussão do valor. O cara ganha R$1.000, é funcionário de um grande grupo desse. Aí ele não recolhe desse funcionário de R$1.000. Bate não sei quantos anos, vão discutir que o cálculo não era esse, não era aquele, então o cara, em vez de recolher X, vai recolher X dividido por 5. Não, ele não vai nem recolher mais nada. Então, vamos até lembrar bem uma coisa, Boturão. Normalmente, o patrão descontou do empregado aquele valor da contribuição previdenciária. Não caiu na conta dele. Reteve. Claro. E reteve. Reteve, mas não para o INSS. Porque, vou dizer, se ele não descontou, é problema só dele, porque descontar depois ele não pode e o pagamento é responsabilidade do patrão. E aí foi incompetência lá da... Acontece de vez em quando, mas veja. Agora, o problema é, o cara não paga a parte que é dele mesmo. 20% da folha de pagamento é obrigação patronal. Então, eu não pagar essa parte é sonegação. Eu não verter o valor que eu descontei do empregado para o INSS, aí é crime. Tá certo? Aí é 171. Aí o sujeito roubou o dinheiro dos outros. Exatamente. E a gente, inclusive num programa recente que eu participei aqui, a gente tem que abrir esse debate com a população brasileira como um todo, porque isso vai afetar brutalmente todos nós, né? Infelizmente, a reforma da Previdência, em 1998, eu me lembro muito bem, a gente tentou mobilizar a população como um todo. Hoje você vê uma boa parte, não só da categoria bancária, com outros trabalhadores, reclamando, falando, pô, mas eu tenho que trabalhar mais quanto tempo, diminuiu o fator previdenciário. Quer dizer, a população ela não se apropria da informação para fazer movimento social, para ir pressionar o governo. Nós temos que fazer isso. Porque daqui 5 anos, 10 anos, se você acha que você vai aposentar, você não vai aposentar, né? A idade é 60. Aliás, você falou 60, me parece que na... Não, 60 para a mulher e 65 para o homem. Mas me parece que o que está parado lá na comissão, na ainda Câmara, é 62 então, para a mulher e 65 para o homem. Que, aliás, né, se você pegar na proporcionalidade do que está hoje, a mulher está sendo muito mais prejudicada do que o homem. Muito mais prejudicada. Em vários aspectos até. Sobre todos os aspectos. Sobre no cálculo, na idade, na duplicidade de trabalho, porque ela sai, depois ela vai ter que cuidar de filho, ajudar filho a educar o filho, enfim, uma série de problemas. Mas o centro que eu quero colocar é o seguinte, nós deveríamos ter, aliás, eu digo isso desde lá de trás, desde o governo Lula, né? Deveríamos ter feito outras reformas que não essas que estamos discutindo agora. Por exemplo, a reforma política, ela seria fundamental na saída da ditadura. Outra coisa que tem que ser feita é a reforma fiscal e tributária nesse país. Não tem como. Não pode. Eu falei aqui em programa recente, como é que pode? Um milionário vai comprar um saco de arroz e ele paga o mesmo valor que um pobre. Está errado isso. Não tem como. Isso eu questiono aqui várias vezes, né? Por que o sindicalista que saiu da pobreza, da miséria, alçou degraus na vida, chegou à presidência da República, teve o poder durante 8 anos, saiu com 80 e não sei quantos por cento, elegeu um poste, ou uma caneca, ou um celular, entendeu? Dê aí a ideia que você quiser, porque a Dilma era isso, né? Politicamente não significava absolutamente nada. Ela era uma caneta, um poste, uma unha, não sei. Ele elegeu a Dilma, presidente da República. Por que ele não mexeu nesses detalhes aí tão significativos? Eu tenho uma teoria. Porque enganou-se na aliança. Mas, é exatamente isso. Pardal. Ele enganou-se 2 vezes na aliança. Acho que 2 coisas, construção programática e política de aliança. Acho que essas 2 coisas são fundamentais entender para onde desembocaram as coisas. Mas a aliança foi no último ano. Veja só, tem uma 2 coisa, vezes. Tem uma coisa que ajuda a explicar essa questão aí, é que eu li certa vez, acho que foi o Hélio Gaspari que escreveu, que o Lula ele acreditou no Delfim Neto. O Delfim Neto falou que no Brasil seria possível
estabeleceu o jogo do ganha-ganha. O pobre ganha e o rico também ganha. Só que é o seguinte, o bolo é um só, então não dá para você dividir o bolo e criar fatias. Não existe esse milagre. E o Lula acabou caindo nesse canto da sereia do Delfim Neto. É uma das grandes críticas, inclusive o Adalto, que é nosso comentarista aqui de toda quarta-feira, ou quase toda quarta-feira, está com a gente aqui. Uma das grandes críticas que ele faz ao governo do PT e aos governos do Lula é exatamente isso. Ele chama o governo do Lula um governo de enganação, porque deu um pão e circo que tinha fim, não é? Não teria sequência porque não havia uma estrutura, não havia um embasamento e o Lula, na verdade, não mexeu nessa questão tão importante que o Pedrinho levanta agora. Vamos fazer mais um intervalo? Já retomamos a sequência aqui do Ponto de Vista. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. O pai é nosso herói. Professor. É ele quem nos ensina, nos cria. Abre mão do tempo deles para nos educar. É nossa inspiração. Pai é aquela pessoa que sempre procura o nosso melhor. Dia 13 de agosto, Dia dos Pais. Uma homenagem do Sistema Santa Cecília de Comunicação. A maior competição da natação brasileira na Santa Cecília TV. Troféu José Finkel. Dezenas de profissionais. Infraestrutura internacional. Câmeras com imagens exclusivas. Cobertura completa do evento. E a partir das 6 da tarde, acompanhe a transmissão ao vivo das principais provas. Troféu José Finkel é na Santa Cecília TV. A maior programação regional da sua TV. Nunca a justiça esteve tão em evidência. Um país inteiro acompanhou o seu pronunciamento. Assista na Santa Cecília TV o especial Ministro Herman Benjamin, dia 10 de agosto, 8h15 da noite. Ministro Herman Benjamin, aqui na Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. 11 de agosto, dia de Santa Clara, padroeira da televisão. Homenagem, Sistema Santa Cecília de Comunicação. O Marcos Santana, Uriel Vilas Boas aí conosco, é isso, Santana? Companheiros Pardal e Pedrinho, vocês não acham que o movimento sindical está meio parado em relação à tramitação da proposta da reforma da Previdência? Olha só para completar aqui, no site do Estadão hoje, eu peguei uma informação aqui, com o fim do imposto sindical, que deve começar agora, deve terminar agora em novembro, é isso, né? Por causa da entrada ano que vem não teria. Não, o ano que vem. O ano que vem não tem recolhimento. Não tem recolhimento ano que vem? Uma vez por ano, né? As centrais andam aí querendo uma contribuição sindical maior do que o imposto que vem sendo cobrado hoje. Então, você emenda aí as dois temas aí. Veja só, eu vou começar por essa aqui do imposto sindical. O imposto sindical é uma falácia de quem está fazendo exatamente essa reforma da terceirização, da reforma trabalhista e sindical. Por que é uma falácia? Porque eles querem jogar que o sindicato recolhe dinheiro de uma forma compulsória, só que a maldade que eles fizeram para cima do trabalhador, ela é muitíssimo maior do que eles estão tentando fazer com o sindicato. O sindicato, você pode fazer isso, aí o sindicato vai ter que correr para sindicalizar, ele vai ter outras fontes de receita, vai resolver o seu problema e vai organizar, vai continuar organizando a classe. É da natureza do Estado capitalista, onde tem patrão e empregado. Quem tem o poder de organizar os trabalhadores são efetivamente os sindicatos. Eles não vão piorar. Essa situação é falsa. Isso aí é uma tentativa da burguesia, do governo, tentando queimar esse extrato do sindicalismo. Então, do ponto de vista do que o Uriel disse, eu acho assim, tem vários problemas, né? O Uriel sabe muito bem. O Uriel é um sindicalista de há muito tempo aqui em Santos, né? Aposentado Cozipano. Ele sabe muito bem que a natureza dessa construção, ela é uma natureza, primeiro, do ponto de vista cultural. O brasileiro, infelizmente, diferente
Não vou nem na Europa, como eu disse aqui em programa anterior também. Vai que nos nossos amigos argentinos, né? Qualquer coisinha, os argentinos fazem 3, 4, 5 greves gerais por ano. Aqui panelaço, panelaço, vai para cima. E aqui, infelizmente, nós não temos essa cultura. Né? Os trabalhadores acham o seguinte, que o sindicalista ele tem que resolver o problema dele. O sindicato, para quem está nos assistindo, não é aquela casa, não é aquele aparelho, ele não é a diretoria do sindicato. Esse é um conceito errôneo. Os sindicatos são todos os trabalhadores, que nós conjuntamente que construímos as lutas. Ou o trabalhador brasileiro ele compreende isso e constrói à frente essa formatação, ou nós vamos ficar lamentando e fazendo esse tipo de pergunta eternamente. Né? E o companheiro Uriel sabe muito bem a natureza dessa construção, que é uma construção ideológica, uma construção intelectual, uma construção cultural que nós temos a responsabilidade, nosso sindicalista, junto com os trabalhadores, de mudar isso nos próximos anos. Companheiro Uriel, companheiro Lula, companheiro Dória, ontem, né, em São Paulo, lá na entrega do Campo de Marte. É demais, né? Companheiro Dória. E à noite em Salvador, Butrão? E à noite tomou ovo na cabeça. Isso, né? Tomou ovo, para aprender um pouco. Olha, deve ter machucado. Eu sou contra esse tipo de violência. Eu acho que não tem sentido nenhum esse tipo de coisa. Pegou na cabeça do Dória. Podia realmente ter... Mas, Boturão, ainda bem que foi ovo. Não foi uma pedrada, não foi uma porrada. Não foi um ovo, né? Então... Mas olha, a questão do movimento sindical. Veja, eu atuo, a minha atividade profissional é na área sindical há 30 anos, né? Já tem sindicato que diz que eu sou patrimônio da categoria, por isso que não manda embora. Né? Então, há muito tempo eu estou na área sindical e a gente sabe bem o que é que está acontecendo. Hoje, veja, são duas questões básicas. Primeiro, o dinheiro, efetivamente, precisa ter dinheiro. E, em segundo lugar, o poder de negociação. São essas duas violências que essa reforma está tentando fazer contra o sindicato. A resposta para a primeira é simples, viu? Sindicalização, movimento de sindicalização, vamos associar. Existe uma questãozinha sobre a contribuição que é bem complexa. Eu, particularmente, acho um baita de um absurdo a resolução do TST dizendo que aquela contribuição associativa, sindical, o que você quiser dar o nome, que se define na campanha salarial, só quem deve ser obrigado a pagar é o associado. Está errado. Exatamente o contrário. O associado paga todo mês e está na luta. O não associado não está participando, não paga coisa nenhuma. Ele tem a resultante da campanha salarial. Ainda tem direito à voz e voto na Assembleia, Pedrinho. Sim. Se o cara pode ir lá votar, eu digo, você está contra a contribuição, meu filho? Vai na Assembleia defender contra. Exatamente. Vai na Assembleia dizer que está errado. É democrático ele ir lá e defender contra. Por quê? É democrático. Porque o sindicato, no caso da campanha salarial, representa a totalidade da categoria. Diferente de uma ação coletiva que se faz, por exemplo, de um plano de saúde. Nós temos um plano de saúde. Beleza. Quem é que está representado ali pelo sindicato? O associado, claro. O não associado não está representado. Agora, na campanha salarial está. Então, começa daí a brincadeira. Agora, de uma forma geral, o que está acontecendo hoje? Em primeiro lugar, é preciso alertar o telespectador para não sair, por exemplo, fazendo os grandes erros de 98, que é sair correndo para se aposentar achando que a reforma vai tirar o seu direito. Não é assim. Não é assim. A reforma não tira o seu direito se você já o tem. Se você não tem ainda, não adianta querer aposentar porque vai ser negado. Então, quem já tem direito não tem que sair correndo. Deve procurar o seu sindicato para saber direitinho o que está acontecendo e participar das manifestações. Agora, quem não tem direito ainda tem que estar na luta, tem que estar na manifestação, tem que mandar cartinha para o seu deputado, tem que encher o saco, porque senão a reforma passa e o direito que não foi consolidado ainda, infelizmente, fica pelas regras de transição, que é outro baita absurdo, né? Sobre a regra de transição tem uma coisa bacana. O Temer, que diz que é professor de constitucional, de direito constitucional. Ele inventou que a regra de transição dele só valeria para meninos de 50 anos para cima e meninas de 45 para cima. Isso é tão maluco que eu faço um exemplozinho. Os dois meninos têm, naquele dia que a emenda é promulgada, eles têm os dois 34 anos, 11 meses e 27 dias de contribuição. Em 3 dias eles iam se aposentar. Um deles faz 50 anos naquele dia. Então, pela regra do Temer, ele ia ter que pagar 50% de pedágio. Em vez de 3 dias, 4 dias e meio. Já o outro, que não entraria na regra de transição, porque só faz 50 anos no dia seguinte, esse trabalharia até 65 anos de idade.
Não dá, né? Não dá. Tanta diferença para dois... Era assim a proposta do cara. A proposta inicial, Esse Arthur Maia disse, não, eu vou resolver o problema. O problema é o seguinte, a regra de transição do Maia vale para todo mundo, qualquer idade que seja. Porém, só vai se aposentar quem tiver 55 para cima. Ou seja, na regra anterior, um sofria muito, o outro não sofria nada. A regra atual pode, porque ela é malvada igual para todo mundo, entende? Maldade igual para todos, pode. É isso. Então, sabe, é dura essa situação. O que eu acho, na verdade, é que haverá um recuo muito maior. Eu acho ainda, Pedrinho, que a reforma previdenciária subiu no telhado e não desceu ainda não. Eu acho que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse que quer votar agora em setembro. Então, eu acho que isso vai ser a maior burrice. Por quê? Porque 308 votos. Nesse projeto que está aí, não passa. No projeto do substitutivo do Arthur Maia, não passa também. Porque não é possível, ele é muito ruim. Se for para mudar de novo, para ter uma terceira via, a terceira via... E aí, Pedrinho, tem um problema. Não dá para ter a terceira via pela legislação ordinária. É só pela PEC mesmo. Então, a terceira via, que seria... dizendo que é um limite mínimo de idade, 65 para o homem, 60 para a mulher, eles acabam com a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, enfiar o limite de idade e enfiar a carência de 25 anos também tem que ser por PEC. Mas aí é possível que eles consigam, entende? Ou seja, uma terceira via, se eles pressionarem bem e falarem que amaciaram bastante, pode ser que consigam aprovar. É aí que é preciso que a população se manifeste. É aí que o movimento sindical precisa crescer de novo. Veja, o movimento sindical não poderia, como fez nessa última jogada, se curvar à estupidez de achar que o Temer vai possibilitar ou não algum tipo de contribuição sindical. Não é assim. Quem quiser efetivamente garantir o seu sindicato, vai para a massa. Quem quiser garantir até mesmo a contribuição obrigatória uma vez ao ano na campanha salarial, vai para a massa, meu amigo. Pedrinho, veja, o que me dói muito hoje em dia é eu ter que dizer, e você sabe que isso é verdade, que a nossa palavra de ordem hoje é nenhum direito a menos. Eu nunca pensei em falar isso na minha vida. Eu sempre quis alguma coisa a mais. Agora, essa questão do... Vamos falar em manifestação, tem uma manifestação marcada para a tarde de hoje. Para amanhã. Para amanhã à tarde. Às 16 horas. Às 4 da tarde, em frente à residência do deputado Beto Mansur, em Santos, é isso? Isso. Eu digo que eu não queria desanimar ninguém, mas qual é o sentido de fazer uma manifestação às 4 horas da tarde, em frente ao prédio onde mora o... Só vai perturbar os vizinhos, né? Vai perturbar, sei lá, vai perturbar. O Beto não vai estar, a família do Beto não vai estar, ninguém vai estar prestando atenção, porque 4 da tarde, está praticamente todo mundo trabalhando. Eu não entendo, sinceramente. Vai para Brasília, se planta lá na porta do gabinete dele e manifeste de outra forma, de uma maneira mais forte, mais firme, mais coesa. Sei lá, o Pedrinho que é sindicalista e conhece mais do que eu sobre esse tema. São duas coisas que aí o Pardal colocou essa questão. Por exemplo, na categoria bancária, né? Posso falar muito mais pelo Sindicato Bancário de Santos, mas também de uma forma geral na categoria bancária. Talvez seja uma das categorias que mais tem um índice de sindicalização. Por quê? Porque a gente luta e a gente conquista, né? Então, o índice de sindicalização nosso é algo em torno de 65%. Então, nosso sindicato, ele depende muito pouco do imposto sindical, né? E eu tenho essa visão clara desse debate aí, que eles jogaram essa isca, dizendo, o pessoal se apropria de um dia de trabalho seu em março e tal. Não é nada disso. O problema é que a maldade é tamanha na reforma, e a gente poderia ficar falando aqui detalhadamente sobre a reforma trabalhista, que ela é brutal. Ela é brutal, né? Os meses e os anos vão passar e você, trabalhador, vai perceber tão cruel é para você essa reforma trabalhista. Só uma coisa, Pedrinho. Nessa brincadeira toda dos sindicatos, é o que eu disse, tem que sindicalizar, vai para a massa. Em segundo lugar, eles fizeram uma sacanagem, que é jogar a negociação de uma comissão de fábrica que pode ser feita pelo próprio patrão. Então, o patrão monta a sua comissão, faz a sua negociata. E o sindicato? Eu digo qual é a resposta que o sindicato deve dar. Presença. É preciso que toda vez que se abra a negociação em qualquer lugar, o sindicato vá e não é ir para chutar o pau da barca. Não, é ir para oferecer o seu serviço. Vão negociar? Eu tenho um advogado, eu tenho um economista, eu tenho imprensa, eu tenho jornalista, eu tenho cartunista.
Vamos apresentar, vamos ter uma estrutura efetiva de luta e apresentar a cada momento que as negociações vão surgindo. Porque essa sim é a forma correta do movimento sindical responder à pressão que está se fazendo. Pedrinho, você lembra, no governo FHC, nos 8 anos do FHC, a pressão contra os sindicatos foi terrível. Tentaram, inclusive, penhorar a sede do Sindicato dos Petroleiros numa ação do governo. Lembra disso? Ficou seguro o dinheiro durante mais de quase 8, 10 anos. Ficou preso o dinheiro. Haja maldade. Depois vem o governo petista e os sindicatos, infelizmente, arrefeceram. Não entenderam algumas coisas. Eu gosto de lembrar, com 4 meses, eu ouvi uma reunião de Lula com o movimento sindical e Lula dizia o seguinte, olha, vocês têm que reivindicar, vão para a rua, façam, porque eu não posso fazer nada por ninguém. E eles não entenderam que a saída é exatamente essa. Não é possível. Nenhum presidente da República vai ter a capacidade de dar garantias que não fazem parte da sua alçada. Era preciso os sindicatos irem à rua, inclusive contra o governo. Mesma coisa a questão da Central Única. Veja. Mas eles não foram para a rua e foram para o governo, né? Mas está errado isso também. Se acertaram. Quando a Central Única dos Trabalhadores... mil cargos pelo Brasil afora. Quando a Central Única dos Trabalhadores cede um quadro para um governo, ela deve fazer exatamente isso, ceder um quadro para o governo. Amigo, você agora é do governo, não é mais nosso. Não é mais nosso. Nós continuamos aqui, o governo lá. Não tem problema. É assim que se faz. Pardal, não tem problema isso, de ir para governo. Eu não tenho problema com isso. Só que o que ficou no lugar desse tem que organizar e construir as lutas dos trabalhadores, é isso. E em separado, aquele lá... Claro, uma coisa, outra coisa. Agora, sobre a questão da atividade amanhã, que falou lá na casa do Beto Mansur, eu tenho uma visão que é o seguinte, diferente de você, Boturão, respeitosamente, né? Eu, por exemplo, eu acho que as atividades em Brasília, e eu já fui várias vezes, ela é muito cansativa, ela é exaustiva, e você... disputa com a imprensa para falar se tinha 50, 100 mil, 200 mil trabalhadores. E não resolve, não resolve. Porque Brasília é o centro do poder. Você pôr 200 mil pessoas em Brasília, não significa efetivamente que a luta, ela reproduz em cada município. Então, eu entendo que é muito melhor você fazer a luta no município, porque é onde você vive, onde você pode pressionar o seu representante, do que você efetivamente fazer uma luta em Brasília. Brasília é uma cidade fria para quem já foi lá, né? Fria, calculista, deixa as coisas tudo distante. E você absolutamente não vai resolver os problemas desse país em Brasília. Então muda. Na minha opinião... Faz lá em frente ao escritório do Beto. Sim, mas no local. Mas no local. Pode ser que o momento, a forma e tal, mas efetivamente o que o Pedrinho quer dizer é que é preciso que as manifestações ocorram onde as eleições acontecem. Onde o foco eleitoral acontece, onde a disputa efetiva acontece. Diga, eu queria fazer um breve comentário, já que nós estamos falando de protesto. Ontem o prefeito de São Paulo, João Dória, foi para Salvador a pretexto de receber, olha só, uma homenagem, ele recebeu o título de cidadão soteropolitano pela atuação que ele fez em 1986, quando era presidente da Embratur, alguma coisa assim, e que isso daí teria alavancado o carnaval do baiano. Quer dizer, os baianos demoraram quase 40 anos para perceber os benefícios que o João Dória fez, né? E eu fiquei muito surpreso, porque dessa vez aí o João Dória, ele foi atingido por um ovo. Eu fiquei surpreso que ele não foi parar no hospital, porque a última vez que um tucano sofreu um ataque desse tipo, né, o José Serra, numa campanha aí, ele levou uma bolinha de papel na cabeça. Ele foi para o hospital. Foi para o hospital e foi submetido a uma tomografia computadorizada. É verdade, ele foi... Né? Foi a campanha presidencial 2002, 2010, no Rio, isso, né? Mas o curioso é o seguinte, eu acho que esse tipo de protesto deve ser reprovável, porque isso daí apenas acirra esse clima de nós contra eles, né, de polarização, que isso aí não é prejudicial para a democracia. E eu acho que uma coisa que eu gostaria de registrar é essa movimentação do João Dória, que na verdade ele está fritando não o ovo, mas fritando a candidatura do Geraldo Alckmin à presidência. Porque agora a articulação que ele está fazendo é nacional. Ele já foi em Curitiba se articular com os líderes locais e agora foi em Salvador, na Bahia, atrás do apoio do ACM Neto, que é do DEM. É uma chapa desenhada. Curiosamente, o Dória presidente e o ACM Neto vice. O vereador que
concedeu o título de cidadão soteropolitano ao João Dória é do PMDB. Quer dizer, então ele está costurando. Acho que agora a grande preocupação do João Dória é saber como é que ele vai se apresentar ao eleitor sem a peste de traidor, porque na verdade ele está fritando o Geraldo Alckmin. Seria curioso o seguinte, né? Eu duvido, continuo duvidando aqui, que ele bata a chapa dentro do PSDB contra o Alckmin. Não vai bater. Eu duvido que isso aconteça, sinceramente. Há quem diga que ele pode migrar para o DEM, né? Mas aí vai deixar claro que quero ser presidente desde criancinha. Ou seja, vai ser uma coisa assim extremamente complicada. Vai ficar com essa peste de traidor, que a atitude dele é de candidato, isso é absolutamente inegável, né? Não dá para tapar o sol com a peneira, realmente está na cara. E essa chapa aí que está desenhada há 6 meses, aí, quase que desde a vitória dele aqui em São Paulo, a CM vice, e ele disse que o ACM Neto parece que quer também o governo da Bahia, enfim, né? Não sei, o quadro está um pouco confuso ainda. Eu continuo dizendo, que o Dória, dentro do PSDB, se o Alckmin se colocar, o Dória não se colocará. Mas... Eu acho que o Dória acha que ele seria um substitutivo se tiver algum problema em relação ao Alckmin. Ele está se cacifando caso alguma coisa aconteça, inclusive porque tem outras situações também que as pessoas parece que se desligam um pouco. O Serra está vivo, o Aécio não jogou a toalha, é uma série de coisas aí que tem que ser levado em consideração também. Obrigado ao Sérgio Pardal, participação sempre importante, obrigado ao Pedrinho também, o Santana diariamente conosco, a gente juntos de segunda a sexta aqui no Ponto de Vista, ao vivo, 1h30 da tarde, a reprise às 8 da noite. Valeu, obrigado, tchau.